Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ecos do Marajó. Eu sou o Luiz e você está acompanhando mais um episódio aqui no nosso canal. Hoje a gente navega até o município de Moaná para conhecer mais uma trajetória, um trabalho que é desenvolvido nesse município, nem sempre tão bem divulgado como deveria, um trabalho bem bonito, dedicado, e que a gente vai conversar hoje com o professor Sebastião Tavares, que é autor dessa obra, que a gente vai discorrer um pouco na nossa conversa, justamente no mês de maio, né, que é tão especial para Moaná, historicamente, abraçado como data cívica pelos gestores e principalmente pela população. Um papo aí para a gente conversar adiante com os historiadores do município. A gente até tem um episódio aqui com o Luciano Pimentel, mas a conversa hoje é um tema mais poético, digamos assim, que a gente vai conversar com o professor e a sua história dentro desse município. Então, professor Sebastião, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos ouvintes e contasse um pouco da sua trajetória enquanto professor, poeta e escritor no município de Moaná. Olá, sou Sebastião Tavares Moraes, sou poeta, sou sociólogo, sou professor do componente curricular Geografia, na modalidade de ensino EJAI, Educação de Jovens e Adultos. Já escrevi e já publiquei 3 livros, sendo 2 de poemas. Meninos Canoeiros, que teve a premiação em 2008, no certame Vespasiano Ramos da Academia Paraense de Letras, e foi publicado em 2016. Em 2025, maio, eu publiquei O Parceiro das Águas, que é um livro de poemas, 41 poemas, e logo após eu publiquei o Moanensismo, Senso de Pertencimento a Moaná, que é um pequeno livro que mostra um pouco do amor incondicional à cultura e ao município de Moaná. Eu comecei a escrever muito novo, mas só fui me dar como poeta, como escritor que tinha algum talento e que tinha algum futuro, a partir do momento em que eu fui premiado com o livro Meninos Canoeiros, em 2008, pela Academia Paraense de Letras. O meu estilo é regionalista, quase 100% do que eu escrevo é visando a cultura moanense, marajoara e amazônida. Meus textos, eles perpassam por toda essa realidade local e bem poucos que não pertencem a esse tipo de verniz. Esse verniz raiz, os poemas raiz. Tenho também poemas memória, onde eu rememoro muitos fatos e eventos aqui de Moaná e transformo em poemas. Então, essa é a minha biografia. Muito legal, professor. O senhor lançou em 2016 o livro Meninos Canoeiros e Outros Poemas, uma obra que foi premiada, inclusive, pela Academia Paraense de Letras. Conte pra gente como nasceu esse livro e quais as inspirações do Marajó e de Moaná que estão presentes nessa escrita. O livro Meninos Canoeiros, ele foi premiado pelo certame Vespasiano Ramos de Poesia da Academia Paraense de Letras, como já citei anteriormente, em 2008. É um livro que inicia a minha carreira literária propriamente dita, trabalhando com a realidade marajoara, a realidade moanense e a realidade amazônica. Dentro desse livro existem mais ou menos de 10 a 12 poemas que são trabalhados de modo local. A minha verve poética, ela começa a partir desse livro, Meninos Canoeiros, que ele começa a me destacar como um poeta, já numa fase de uma certa maturidade poética. É um livro que, como já falei, ele tem como poema principal Meninos Canoeiros, que é um poema que retrata a vida dos canoeiros, dos meninos canoeiros, daquelas tardes vesperais das porfias marítimas, que não se vê mais, infelizmente, hoje em dia.
E também se destacam os poemas Baía do Marajó, Velas, Menino da Ilha. No entanto, esse livro ele não tem a sua totalidade de poemas com verniz marajoara e moanense, mas na sua grande parte tem outro tipo de poemas, poemas existencialistas, uma grande quantidade de poemas eu os considero existencialistas porque tratam um pouco da vida humana, tratam um pouco da existência humana, tá? Trata um pouco da vida do poeta fora da poesia. Então, Meninos Canoeiros, ele abre as portas e me identifica como um poeta em formação e que a partir dele eu começo a trabalhar outro tipo de literatura. Eu vou para o contos, vou para crônicas e a partir dele é que eu começo a lançar posteriormente outros tipos outros livros, né? Outros tipos de literatura, mas sempre dentro desse prisma, tá? Marajoara, muanense e amazônica. Maravilha, muito bem. Agora, eu, acompanhando um pouco, né, pesquisando sobre o seu trabalho, a gente encontrou em 2005 uma homenagem que você recebeu, na verdade a sua obra recebeu essa homenagem pela Escola Santa Rita, no município de Moaná, em um desfile que faz referência às antigas embarcações e à poesia presente no seu trabalho. Fale pra gente como foi receber e perceber a sua literatura dialogando com a memória viva, né, da cultura junto desses espaços de celebrações, de desfiles. Conte pra gente como foi observar. A homenagem que foi feita pela Escola Santa Rita de Cássia no desfile do ano passado, utilizaram alguns poemas do livro Meninos Canoeiros e fizeram, de certo modo, perfeito, porque para cada verso se montaram pelotões e criaram alegorias condizentes, alegorias onde foram buscar realmente as coisas do lugar, as coisas do mato, as coisas do rio, das águas, tá? Quando eu falo, por exemplo, em geral marítimo, tá? Vesperal aquática, eles foram buscar lá no passado, não muito recente, não muito para trás, eles foram buscar as embarcações, as porfias, as velas, eles foram buscar elementos da fauna, da flora, das embarcações primitivas de Moaná. Eles utilizaram os versos do Meninos Canoeiros, aqueles versos onde se trabalha com a questão raiz, onde se trabalha com a questão regional e local, e deram um banho de criatividade e de inventividade dentro do processo do desfile escolar. E eu me senti muito feliz porque a temática maior era vozes amazônicas, vozes amazônicas da literatura local. Então, de Moaná, teve eu e o professor José Maria Lima, já falecido. Fomos nós dois que fomos homenageados. Ele foi homenageado por uma outra escola e eu pela escola Santa Rita de Cássia. Participei do desfile com eles, tá? Tive muita valorização dentro desse aspecto do desfile escolar, dentro da vertente dos meus poemas. Foram muito bem trabalhados, tá? Os poemas Meninos Canoeiros, Velas, todos aqueles poemas onde eles se encontraram, onde eles acharam dentro da realidade do rio Atatá, que é o rio, a parte das águas, tá? A parte das matas, tá? Todos os poemas que se referiam de alguma forma ao aspecto regionalista, eles trabalharam. Para cada pelotão, eles fizeram um trabalho perfeito, muito criativo, muito inteligente, baseado em cada verso. Para cada verso, para cada poema,
a escola fez um trabalho de alegoria, fez um trabalho de arquitetura artística muito interessante. Então, eu me vi muito valorizado, tá, no desfile passado, dentro da escola. E até hoje, por exemplo, eu tenho fotos, eu tenho imagens, principalmente de recordação, de retina, daquele desfile inesquecível, tá, onde eu fui homenageado. Até hoje, eu tenho muita gratidão pela escola Santa Rita de Cássia. Bem legal. Tem uma coisa que é até um clássico da linguagem sobre literatura brasileira, que é a questão do regionalismo, né? Que passa a ser um estilo e tudo mais. E quando a gente vai falar dos municípios e fala de regional, parece que a gente está falando de região norte, né? Mas muitas vezes o poeta está falando do seu município, que é uma coisa mais local, né? Mais raiz, como o senhor fala. Inclusive você fala do muanecismo, né? Fale um pouco sobre essa questão, né? Como que você passou a tratar? O Meninos Canoeiros e o Parceiro das Águas, eles são poemas. Sendo que o Parceiro das Águas, ele tem 41 poemas, quase todos são regionalistas, ou raiz, né? A gente não se usa mais regionalista, porque se trata de região, né? Região é muito mais abrangente. Então, como é raiz, são coisas nossas do lugar, esse Parceiro das Águas é um livro muito bom, porque ele aborda a poesia sob a lente mesmo do aspecto bem marajoara, bem de água, bem de ilha, entendeu? E é um livro que foi gestado em 10 anos, né? O Meninos Canoeiros ele foi lançado em 2016 e esse outro foi em 2025, quase 10 anos, para a gente poder lançar de novo. O anencismo é um termo que eu criei. Eu criei esse termo em 2014, quando eu fiz uma crônica chamada Os que Ficaram, Minhas Cordiais Saudações. Eu criei esse termo para identificar e para nomear, né, a cultura do lugar, pessoas que amam Moaná, pessoas que fazem do lugar não só o lugar para viver, mas um lugar onde eles se sintam bem, a questão do pertencimento. Moanencismo, senso de pertencimento a Moaná. É um livro pequeno de 16 páginas que faz uma introdução ao moanencismo. Muito bacana mesmo. E na sua visão, qual a importância de valorizar escritores marajoaras e fortalecer a produção literária feita localmente? A importância da produção literária marajoara se mede não só pelo número de publicações, mas principalmente pela organização de uma Academia Marajoara de Letras, que foi criada justamente para agregar escritores, fazedores de cultura, e que lançam essa enormidade de fatores e elementos naturais e humanos do Marajó e da Amazônia. E eu digo que, enquanto escritor que trabalha dentro desse feudo literário, que é a Amazônia, que é o Marajó, que é Moaná, que tenta valorizar a identidade ribeirinha, a identidade da área de Campos, em que nós somos formados enquanto marajoaras. Eu tenho a honra de ser um dos fazedores de culturas nesse sentido e também sinto-me orgulhoso de fazer parte dessa seara de escritores que trabalha essa vertente mais raiz. E posso dizer a vocês que, mesmo a gente não tendo muitas progressões em termos de
leitores, mas o importante é a qualidade. Aqueles que se propõem a nos ouvir, a ler o que nós temos produzido, saem satisfeitos e com conhecimentos adquiridos sobre o lugar, porque toda produção literária ela é baseada também em pesquisas, não só a observação participante, mas também através da prospecção, através de você aprofundar o conhecimento através de leituras também de outros escritores. Então, a literatura marajoara, ela está indo muito bem dentro dos parâmetros de uma literatura raiz, dentro de uma literatura que busca conhecer a realidade e que vivencia também essa realidade no dia a dia. Muito bem. Para finalizar, suas considerações finais aqui no Ecos do Marajó. O canal Ecos do Marajó, ele proporciona com que nós sejamos conhecidos, não só o autor, mas principalmente a obra, aquilo que ele faz. É um veículo de comunicação muito importante para que o autor, a obra, ela seja conhecida e principalmente se valorize aquilo que se propõe a escrever, aquilo que se propõe a anunciar, enquanto cultura, enquanto identidade, enquanto literatura marajoara. Então, canais como esse são muito importantes, porque divulgam muito, embora existam ainda algumas resistências por parte da grande mídia de se trabalhar a literatura regional, muitas vezes se classifica como literatura menor, mas é porque há ainda um grande preconceito em termos de regiões. A região norte, que está a parte maior da Amazônia, e está a parte do Marajó, ela é muitas vezes veiculada de modo negativo pela grande imprensa do Sul. Então, canais como esse do Ecos do Marajó ecoam as nossas ansiedades, ecoam tudo aquilo que nós propomos a falar, ecoam nossos gritos, a nossa produção, a nossa identidade dessa maior ilha, flúvio marítimo do mundo. Então, eu parabenizo essa iniciativa, tá? Dessa busca, às vezes solitária, né? desse canal, desse veículo Ecos do Marajó, em mostrar que no Marajó também possuem grandes escritores, possui arautos desse conhecimento que muitas vezes é colocado de modo negativo. Então, eu parabenizo esse canal Ecos do Marajó. Obrigado, professor. Professor que nos presenteia, finalizando aqui com o poema Meninos Canoeiros, que você confere. Mas desde já, muito obrigado pela sua participação. E a você também que ouviu, fique à vontade para interagir com mais esse episódio. Forte abraço. Meninos Canoeiros. Eram meninos canoeiros e suas canoas maravilhosas. Massaranduba no alcatrate, andiroba nos bailéus, contorno de alegria nos olhos, magia nos bordejos e porfias, assinalando a melhor das velas. Eram pássaros vesperais, incipiente plumagem no branco das bujarronas e pubres no voo de verdoengos homens. Hóspedes de reino líquido, inquilinos de marés, entre botos e boiunas conduziam caminhos e rumo nos remos. Moanenses canoeiros, tomando no estranho rodeio as forças inelutáveis das águas. Hoje, o adulto que a vida exigiu pressa, pensa o trabalho que teme não vir, e preso a devaneios que não sonham de vésperas aquáticas,
fecha as cortilhas da vida e dorme.